Começa agora mais um Minha Escola na TV. Nessas últimas 2 semanas, nós abordamos temas relacionados ao Enem 2017. O segundo dia de provas ocorreu neste domingo, 12 de novembro. No programa de hoje, vamos discutir os principais assuntos em torno deste vestibular e quais foram as opiniões dos jovens. A prova foi cansativa? O que eles acharam da redação? Quais são as expectativas na espera pelo resultado? É isso que nós vamos discutir hoje entre eu e o Marcos aqui. Marcos, como vai? Tudo bem? Você quer perguntar para o Marcos que fez Enem ou para o Marcos Para os dois. que está geralmente feliz? Então, o Marcos que fez Enem está morto, está muito triste, está chateadíssimo, porque essa prova acabou com qualquer esperança que eu tivesse de achar que eu era inteligente. O Enem arregaçou, mas estamos aí. Sem dúvida, foi uma prova que todo mundo falou a mesma coisa, né? Ai, meu Deus, o que será, né? Como que foi meu resultado? Será que me saí bem? Será que me saí mal? E o Marcos, na semana passada, né? Ele não esteve aqui no programa porque estava, né, nessa preparação, nesse momento, nessa semana, né? Serviu para muita coisa. O intervalo entre as duas provas, né? Que foram 2 dias diferentes, 2 finais de semana diferentes. E é uma das mudanças. Marcos, você que fez, né, a prova, você achou que essas mudanças foram boas? Trouxeram benefícios? Bom, eu acho que elas trouxeram benefícios no ponto que a gente conseguiu se articular mais para fazer as provas. Só que para quem tem dificuldade na área de exatas ou para quem tem dificuldade de interpretação, pesou muito. Só que no todo a mudança foi muito boa, porque você articula o seu pensamento em torno de linguagens no primeiro dia para você fazer a redação, para você responder as questões de humanas, porque querendo ou não, para você fazer uma redação, você tem que ter um conhecimento de ciências humanas. E no segundo dia, seu cérebro já foi na pura conta. Então no segundo dia, eu lembro que eu cheguei na questão 90 e eu falei, eu não vou fazer isso aqui não, eu vou chutar porque eu não aguento mais. Então, se dividiu, né, entre exatas e humanas, né? E muitas pessoas fizeram em um dia e faltaram no outro. Você viu essa diferença? Você notou isso? Bom, eu trouxe uns dados que em 2016, 3.942 candidatos eles foram eliminados. Por descumprimento do edital. O que eu não entendi, porque tipo, o edital é só você levar uma caneta preta, é você respeitar os participantes. Então o cara deve ter feito um negócio muito feio para ele ser expulso. Mas nesse ano foram só 273 no primeiro dia que foram eliminados. Só que no segundo dia, as faltas, a gente teve só 32% dos candidatos. Então, se eu não me engano, a gente teve 6.000 inscrições no Enem, 4.000 compareceram no primeiro dia. Milhões? 4 milhões, E 32% desses 6 milhões faltaram no segundo dia. Então tá um número bom ainda. Não teve muita gente. Será que é porque fizeram a prova no primeiro dia, acharam que foram muito mal e nem tentaram fazer? Tem isso. Mas na minha sala, por incrível que pareça, foi mais gente no segundo dia do que no primeiro. Tinha gente que eu não tinha visto no primeiro dia e apareceram. Ou você não tinha percebido, talvez. Não, eu tava atento. Então, no domingo, dia 12 de novembro, né, nós estivemos na Praça de Palmeiras, né, aqui em Ponte Nova, e nós nos encontramos com diversos jovens no período pós-prova, né, umas 5 horas da tarde, onde vários jovens já tinham acabado, né, de fazer a prova e se encontraram lá para debater, né, o que acharam da prova, para encontrar, né, com os amigos, e todos lá deram a sua opinião sobre o Enem, e é isso que nós vamos ver agora. Estamos aqui na Praça de Palmeiras, hoje ocorreu o último dia do Enem 2017 e aqui se aglomeraram diversos jovens para discutir opiniões e experiências sobre as provas. Nós estamos aqui para discutir com cada um deles para saber quais são as suas opiniões sobre a prova. O que você achou do Enem esse ano? Olha, tá bem difícil, matemática até que tava fácil, mas o primeiro dia tá bem mais difícil, a redação teve que usar bem a cabeça, porque é um tema meio que não é do dia a dia, né? Você achou muito complicado argumentar na redação? Você sabia alguma informação sobre surdos ou algo relacionado?
Eu achei difícil, porque meus colegas estavam falando que o deficiente auditivo não são a mesma coisa. Aí alguns colocaram e já estão preocupados com a nota. Particularmente foi o pior Enem, pra mim. Mas, tirando isso, fazer o quê? Tem que fazer, né? Quantas vezes você já fez a prova do Enem? A primeira vez ou você fez outras vezes? Não, a terceira. Terceira vez? Terceira. Você tá no terceiro ano do ensino médio? Já formou? Como que é? Não, já formei, tem 2 anos que eu formei. E tá fazendo Enem esse ano pra quê? Você quer passar numa alguma universidade federal? Quais são suas expectativas para o resultado dessa prova? Eu espero conseguir uma pontuação boa para poder fazer uma faculdade. Gabriela, o que você achou da prova no dia de hoje? Então, não achei um grau assim muito difícil, mas a prova dos 2 dias foi bem cansativa, porque tinha uma grande quantidade de textos em praticamente todas as questões, e isso cansa muito. Por exemplo, eu até conseguiria fazer muitas questões, mas por causa do cansaço, eu deixei de fazer algumas. Você está fazendo por teste, né? Isso, Você vai formar no ano que vem. isso. E a redação, o que você achou do tema? Você esperava um tema como esse? Então, eu acho que poucas pessoas esperavam, e eu achei que eu fiquei meio sem argumento, porque eu não sabia direito em relação a esse tema. Agora nós estamos aqui com o Luiz Felipe e ele vai falar pra gente o que ele achou do Enem. E aí, o que você achou? Foi fácil? Fácil onde? Muito difícil. A redação também foi difícil. Eu fiz só 13 linhas. Mas até que eu coloquei um pouco de coisa boa, né? Mas porque na hora eu não sabia de nada. Mas foi difícil. Você tem expectativa de tirar uma nota boa no final das contas? De 100% é 25%. Já é um começo, né? O que você achou da prova? Então, a prova, como sempre, muito cansativa. Estudei bastante, me preparei muito. A prova de matemática era aquilo mesmo que eu imaginava, que é o meu forte. E agora é esperar o resultado. E sobre a redação do Enem, o que você achou? Assim, sempre é um tema que a gente nunca está esperando. A gente sempre pensa crise hídrica, alguma coisa do tipo, mas é sempre uma surpresa. Vamos ver o que deu também e é isso. Você falou que se preparou bastante. Você pretende estar numa universidade no ano que vem? Qual faculdade que você quer? Então, eu pretendo fazer engenharia civil, mais perto, né, daqui de Ponte Nova, melhor. Vamos ver, vamos ver. Esse pessoal ficou muito depressivo, né, nesse momento. Você também ficou, assim, depressivo nesse período pós-prova, Marcos? Você me encontrou depois, é aquela dor que bate, porque no primeiro dia tava todo mundo muito bem. Bom, eu vi grande parte do pessoal bem. Só que no segundo dia você parava pra conversar com o pessoal, era tipo, cara, matemática eu até fiz alguma coisa, mas ciências da natureza, a prova tava confusa. A gente não conseguia... Eu tinha certeza que eu sabia estequiometria. Quando eu peguei a prova de química para fazer, eu falei, aí tinha uma questão de estequiometria lá, eu falei, como é que faz essa questão? Então, tipo, tava muito, as coisas, foi o Enem mais difícil dos últimos 3 anos, pelo menos aí, fácil. Mas isso, será que é por causa da sua ansiedade ou é a quantidade de conteúdo que realmente tá maior? Não, foi porque tava mais pesado, tinha muito conteúdo em cima e a prova, tipo, eu não canso de fazer prova, eu até que tenho essa facilidade, então eu fico muito descansado, porque eu fico sentado, tipo, o dia inteiro, então já é um negócio que eu consigo ficar sentado, não fico tão ansioso. A prova realmente estava difícil. Bom, pelo menos pra mim, né, deve ter alguém que estudou pra caramba e falou, tava tranquilo. Mas opiniões de seus amigos que também fizeram a prova, concordaram com você nessa questão de realmente estar cansativo? Foi todo mundo saiu chorando depois, teve gente rasgando prova, Nossa. teve gente, soco na parede, juntou todo mundo, começou a chorar. Hoje já foi todo mundo fazer cursinho, fazer pré-inscrição para cursinho, tá assim, né? Pra já começar a preparar pro ano que vem de novo. Pro ano que vem chorar de novo também. É realmente complicado e nós que estivemos lá na Praça de Palmeiras, vários jovens estavam lá, né? Nem todos quiseram falar com a gente, estavam cansados, né? Depois de uma prova de exatas, né? Muita conta, muito raciocínio. Mas mesmo os que falaram com a gente, que não, né? Nós não entrevistamos, mas que falaram com a gente, falaram que realmente estava muito conteudista. Havia muitas matérias bem pesadas, né? Para
né, tem uma média de 3 minutos por questão, e era algo que estava superando 3 minutos, porque realmente estava muito cansativo, né? Então é esperar o resultado e ver como que cada um vai se sair. A expectativa e a torcida, né, é que todos se saiam bem, sem dúvida, né? Essa é a pior parte, é pior que fazer o Enem, é esse tempo que você fica entre... Você acabou de fazer a segunda prova e o dia que vai sair o resultado tipo, em janeiro, para você jogar a nota no SISU. Então fica aquela, caramba, eu passei, eu não passei. O pessoal já vai procurar gabarito, falando isso, saiu o gabarito 1 hora atrás, vai ver... Não vai ver, é melhor. Fica para olhar como é que foi sua nota depois. Porque você fica tenso, você fica nervoso, você conversa com seus amigos, um marcou A, o outro marcou B, o outro marcou C, aí tem um retardado que marcou um negócio totalmente diferente, que no caso fui eu. E aí, tipo assim, dói muito, essa parte dói muito, porque você tá ali naquela ansiedade, você já quer correr para procurar lugar para morar na faculdade, só que aí você tem que ficar esperando aquele negócio aí, vem aquela Você cria uma expectativa e aí muitas vezes quando não supre essa expectativa vem essa depressão mesmo, né? É uma tristeza coletiva, então é muito bom porque todo mundo chora junto, todo mundo morre junto, praticamente. Então, nós vamos para o nosso intervalo e já nós estamos de volta com a segunda parte, né, da nossa entrevista lá com os jovens na Praça de Palmeiras neste domingo, dia 12 de novembro. Fica aí. Voltamos com o programa Minha Escola na TV, hoje discutindo sobre o Enem 2017. Você fez a prova? O que achou? Foi cansativo? Você se saiu bem ou se saiu mal? Como que foi? Marcos, como que foi? Ai, gente, para lembrar disso, dói, machuca o coração. No bloco anterior, a gente mostrou a opinião, né, o que os jovens daqui de Ponte Nova acharam nesse período pós-prova, né? No segundo dia de provas, nós fomos até a Praça de Palmeiras, aqui em Ponte Nova, e lá nós discutimos com vários jovens o que eles acharam. Perguntamos, né, como que foi, né, o Enem 2017, você saiu bem? E a resposta, a gente fica na dúvida, né? Só basta esperar a resposta, porque todo mundo ficou muito ansioso e, sem dúvida, né, muito na expectativa de se sair bem, outros já achando que se saiu muito mal. E Marcos fez a prova, inclusive, na semana passada ele não esteve aqui conosco, porque estava lá se preparando. Deu muito certo, nossa, mandei bem demais naquele segundo dia com meus acertos, minha inteligência, que ela é direcionada exatamente para física, química e matemática. Eu não sei contar, o Enem me provou isso, que eu não sei fazer conta mais de número 10. Que isso, Marcos? Passou do 10 eu não sei contar, e se tiver letra eu não sei fazer também não. Foi tão crítico assim? Foi, mas um pouquinho, doeu, deu para chorar. Mas deu pra superar. Não, dá. Tá dando pra superar agora. Agora eu já tô melhor, já tô me sentindo pronto pra outra carroçada no que vem. Pro próximo Enem do ano que vem, pra próxima tentativa. Tamo aí, sofrendo. Outro assunto polêmico deste Enem foi a redação, né? Falaram sobre as dificuldades na educação dos surdos no Brasil, né? É um tema que, sem dúvida, os jovens estavam pouco preparados e também é algo que ninguém esperava, né? Muitos chutaram, né? Sem dúvida. Vamos falar sobre crise política ou crise econômica. Até, né, na matéria anterior falaram sobre crise hídrica, né? Então, são muitas especulações e no final das contas foi um tema que ninguém esperava, que causou polêmica. Por que polêmica, Marcos? Bom, primeiro de tudo porque muita gente... O Enem vinha fazendo questões de cunho social. Primeiro a gente teve o caso da violência contra a mulher em 2015. Em 2016 foi a questão... Intolerância religiosa. Então o pessoal esperava alguma coisa nessa vibe. Inclusive o Enem carcerário ano passado foi sobre intolerância racial, algo assim. Então, o pessoal estava esperando coisas desse tipo. E aí eles pedem um surdo que não deixa de ser uma questão social. Sem dúvida. O pessoal ficou meio que tipo, caramba, e agora? Inclusive, foi um aperto que eu também passei, que é de achar palavra para substituir surdo. Porque eles adoram tirar nota se você ficar repetindo muita palavra. Então, o que você troca em surdo?
Então o pessoal colocou o quê? Deficiente auditivo. Teve aquela discussão porque aparentemente deficiente auditivo não é a mesma coisa que surdo. Pelo que o pessoal estava publicando nas redes sociais, o surdo é aquele que nasceu sem a capacidade da audição. E o deficiente auditivo é aquele que adquiriu ou ouve um pouquinho ainda. Então o pessoal falou, caramba, agora eu zero o Enem. Agora que eu não vou para a faculdade. Mas pode ficar relaxado, porque o MEC soltou uma nota hoje e eles não vão descontar nota por vocês terem colocado uma palavra nessa área. Sentido, né, para substituir o surdo. Então, fiquem tranquilos, né, a todos os jovens aí que não quiseram repetir essa palavra surdo, até porque isso, sem dúvida, vai tirar a sua nota, né? Você precisa encontrar palavras alternativas, né, para substituir aquilo ali, para não ficar uma coisa repetitiva. Então, ficou liberado falar deficiente auditivo na redação, eles vão considerar, não vão tirar nota nenhuma. E só não vale, né, gente? Aconteceu muito isso na rede social, né? A gente viu que muitos confundiram, gente, eu não acredito nisso, né? Confundiram deficiente auditivo com deficiente físico, falaram para construir rampas para ajudar os surdos, Marcos. É muito nervosismo durante a prova, gente. Falaram que os materiais didáticos nas escolas deveriam ser substituídos, colocarem braille para surdo, livro em gente. braille. Gente, é muita ansiedade para conseguir colocar uma coisa dessa. Eu acho que a falta de informação, no sentido de não darem atenção para o deficiente auditivo, não só para o auditivo, né, para qualquer tipo de deficiência, né, causou essa discussão. Então foi algo bom. Porém, aconteceu uma contradição muito grande, que a própria preparação do Enem para receber alunos, né, estudantes surdos, ainda é muito precária, né? Pois é. Porque para um surdo, né, a pessoa que nasceu surda, nasceu com essa deficiência, escrever uma redação é muito mais complicado, né? A alfabetização dos surdos é muito mais complicada. E para você conseguir corrigir uma prova de um surdo e dar a devida pontuação necessária é muito complicado, porque eles, nas libras, né, na língua brasileira de sinais, né, que eles utilizam, não tem conectivos, eles só fazem os sinais do que eles querem falar, mas não tem um conectivo de, com. Então imagina a dificuldade para eles conseguirem colocar isso numa redação, é muito complicado, né? A gente já... Acho que o grande tema da redação do Enem foi exatamente isso, porque a gente já parte do pressuposto que é lei que as escolas já têm que ter um intérprete preparado para atender um aluno surdo que chegar. Mas eu te pergunto, as escolas estão preparadas para isso? Então, se um aluno... Eu vi uma matéria pouco antes de fazer um Enem, falando que uma menina surda, ela ia fazer a prova com a ajuda do intérprete dela. Então, ela já ia... Mas, assim, é uma parcela muito pequena da população, de uma parcela que já é pequena. A gente já não tem... A sociedade ela já não dá tanta atenção para os deficientes. Agora, você fazer uma prova, como é que você faz uma prova assim? Igual você falou. Então, acho que o tema da redação foi, cara, você está esperta com o que está ao seu redor? Você está esperto com o que está ao seu redor? Então, se o tema é surdo, a gente teve até uma matéria rodando de 2014, da menina falando que ela era surda, foi fazer o Enem e ela falou assim, eu não entendi, foi nada. O pessoal compartilhou como se fosse desse ano, mas a matéria é de 2014. Só que isso não deixa de ser recente. Os nossos deficientes, nós estamos preparados para fazer uma prova como o Enem? Todo mundo, não só os deficientes. Sim. Mas porque se a gente viu que teve tanta gente saindo da prova falando que foi ruim, que estava mal, então quer dizer que tem alguma coisa errada aí. Agora, se já está difícil para quem não tem deficiência, imagina para quem tem. A luta é muito maior, sem dúvida nenhuma. É muito mais complicado e é algo que ajudou a causar esse debate mesmo, né? A intenção, eu acho, a principal intenção é causar esse debate, né? Quais escolas têm intérpretes suficientes para conseguir abrigar tantos deficientes auditivos, né? É muito complicado. Então, vamos dar uma olhada na segunda parte da nossa matéria, onde o pessoal falou do que eles acharam, né,
do Enem e quais são as suas expectativas de resultado. Vitor, o que você achou do Enem 2017? O novo sistema ficou, por mim, ficou pior, pra mim, né? Porque ficou muito cansativa português, linguagens e ciências humanas no primeiro dia. Ficou muito cansativo depois de uma redação ainda. E hoje a prova também ficou muito cansativa, muito grande, muitas questões complicadas. Eu achei que a prova foi menos cansativa, que esse espaço de tempo que teve de uma semana diminuiu um pouco a pressão sobre a cabeça de todos nós, que é a prova que praticamente define a vida de muitas pessoas, de muitos estudantes do Brasil. E sobre a redação do Enem, o que você achou? Eu achei até um tema um pouco polêmico para a redação, porque ao mesmo tempo o Enem pergunta como incluir os deficientes auditivos, os surdos, mas eles também não têm aquela estrutura também suficiente para oferecer a prova para eles. Então eles caíram um pouco em contradição ao perguntar isso, mas eu achei muito válido a proposta da redação. E quais são as expectativas para o resultado do Enem? O que você acha, que você saiu bem? Eu acho que eu saí bem sim, dentro das minhas condições, e acredito que poderei sim ingressar para futuramente ser um professor de história. Você tem vontade de ser professor de história? Tenho sim, e vou me esforçar para ser o melhor da cidade. Então, boa sorte. Obrigado. Luan, o que você achou do Enem 2017? Assim, comparado com os anos que eu já fiz, esse ano de 2017 ela tá mais conteudista, foi perceptível. Mas é tudo questão de estudo, se você estudar você consegue passar no Enem. Você está no terceiro ano, né? Quais que são suas expectativas para o resultado do Enem? Mais ou menos, porque por ela estar mais conteudista, ela está mais difícil. Então, eu espero que eu consiga ingressar na UFMG, é o meu objetivo. Mas, pela prova ser mais difícil, ter sido mais difícil esse ano, eu baixei um pouco minhas expectativas, mas ainda tô otimista. E sobre a redação do Enem, você achou ela surpreendente? Você esperava um tema como esse? Ninguém esperava um tema como esse. Foi um tema muito específico e muita gente reclamou desse tema porque foi extremamente específico, foi um tema muito difícil de falar. Mas eu consegui desenvolver acredito eu consegui desenvolver uma boa redação e espero ter uma nota boa para conseguir. Nós estamos aqui com a Rafaela, que acabou de sair do Enem 2017. Rafaela, o que você achou do Enem 2017? Como que foi? Olha, a parte da exata eu achei bastante complicado, mas a parte da interpretação eu achei super legal, leve assim, mais atenção mesmo e deu para fazer certinho. E sobre a redação do Enem, o que você achou do tema? Você sabia falar sobre os surdos e os problemas, né, da educação no país? Como que foi? Então, eu achei um tema que coube certinho para mim, até porque eu trabalho na área da educação, eu trabalho na escola e eu vejo esse problema nas escolas, então eu acho que eu consegui desenvolver bem e se a gente prestar bem atenção no mundo hoje, pede esse tema e foi bacana. Quais que são suas expectativas em relação ao resultado? Você acha que se saiu bem? Olha, no primeiro dia eu acho que eu saí sim, agora hoje é só esperando para ver. O pessoal chegou lá na praça, né, sem dúvida, sem saber se tinha se saído bem ou se saído mal, mas agora o gabarito oficial já saiu, né, então corre lá para dar uma olhada, caso você não tenha conferido, né, e o Marcos já tá chorando aqui, porque eu acho que já conferiu e não foi muito bom, não. Gabarito? Pra que existe gabarito? Pra você saber, né, melhor como você se saiu. Esperar até janeiro, imagina? Eu ficava triste em janeiro. Tô triste antes. Tá lá. A virada do ano pra esse pessoal aí, talvez não vai ser muito boa não, mas a gente torce, né, sem dúvida, pra que todos eles aí que a gente conversou, né, se saiam bem. A nossa torcida aqui é que todos tenham um bom resultado, né? Ninguém que quer que você se saia mal. Todos os que estudaram, né, se prepararam para isso. Você se preparou, Marcos? Eu tô sempre preparado. Mas esse é um problema pro Marcos do futuro resolver. Ele decide aí como é que vai fazer com ele. Então vamos ficar aqui com o nosso programa. Então vamos para o nosso intervalo, dar uma pausa rapidinho e já nos estaremos de volta falando sobre as experiências e acontecimentos, né, do Enem 2017. Fica aí. Diz que... Voltamos com o programa Minha Escola da TV, dando uma água aqui pro Marco, gente. Ele tá muito mal, sem dúvida. Peraí que eu engasguei. Depois desse Enem, né, Marcos?
Toma água. Antes, durante, depois do Enem. Ele ficou muito mal depois dessa prova, sem depois. dúvida. Tô brincando, gente. A gente tava tomando uma água aqui, porque tá calor pra caramba. E no Enem, Marcos, tava calor? Tava, eu comecei a suar, mas acho que foi de desespero, ou então tava calor também. Eu sei que no primeiro dia começou a chover dentro da sala. Dentro da sala? Aham. Aí, tipo assim, aí a menina tava fazendo prova, aí começou a molhar a prova dela, eu olhei pro lado, deu uma vontade de rir, aí ela pegou e colocou pro outro lado. Mas eu acho que se eu tivesse rido, a minha nota ia ser pior, porque Deus castiga, né? Sem dúvida. O tanto de coisa, né, interessante que deve ter acontecido durante a prova. Eu ouvi de uma amiga minha, não sei se era verdade. Segundo ela, tinha uma concorrente, né, fazendo a prova ali do lado dela, que tava dormindo. Será que ela tava tão relaxada assim durante a prova pra dormir? Eu acho que ela não sabia que tava fazendo prova, que... mas... É muito complicado, né? A gente dá vê muita cada vontade de caso. dormir, cara, enquanto você tá fazendo a prova. Você tem que ficar meia hora, o portão fecha 1 hora. Você tem que ficar até 1h30 fazendo nada. Esperando. Aí vai batendo aquele sono, você fala assim, será que eu tiro um cochilo de 15 minutos enquanto eles não estão fazendo, enquanto eu tenho que ficar aqui à toa? Só que você cochilar, acabou sua prova. Porque depois você vai ter que voltar pra acordar, então tem isso também. É muito complicado, né, gente? E depende também de qual é o objetivo da pessoa, né? Tá ali só pra fazer, tá ali por experiência, tá ali Só pra fazer graça. pra chegar atrasado. O que mais teve esse ano foram pessoas que fingiram, né, que iam fazer o Enem, saíram correndo no 45 do segundo tempo e chegaram, conseguiram entrar. Você acredita nisso, Marcos? Você viu isso no Facebook? Teve um cara que ele falou que foi tentar chegar atrasado no Enem, o cara já tava fechando o portão, aí ele abriu pra ele entrar, ele teve que ficar 3 horas lá dentro da faculdade. Aí os caras comentaram assim, cara, eu tô 4 anos na faculdade sem fazer nada, você ficar 3 horas não é nada. Porque, sem dúvida, né, pra quem não acompanha essa questão nos memes, né, no Facebook, muitos jovens que chegaram atrasados de verdade acabaram ficando famosos por terem chegado atrasado. Muitos deles ficavam batendo no portão, chorando, né, porque perderam um ano de provas. Então, esse ano, muitas pessoas fingiram ter chegado atrasadas, ficaram ali sacudindo o portão, chorando, chamando o guarda, quando, na verdade, nem iam fazer a prova, só queriam aparecer. Então, muito sério, né? Tem que ter uma consciência pra não fazer isso, né, gente? Porque o pessoal que tá ali tá realmente tentando entrar numa universidade, é algo que... Teve gente no portão também, que o pessoal juntava em grupo de amigos assim, e ficava no portão tomando cerveja e rindo do Assistindo pessoal. as pessoas. Isso começou em 2015 com um cara, que eu sou muito fã desse cara. O cara pegou um baldinho, um negocinho de cerveja, sentou e ficou assistindo o pessoal chegando atrasado. Em 2016, o pessoal do Não Salvo organizou uma em São Paulo, centenas de pessoas na frente de uma escola e o pessoal rindo. E aí esse ano espalhou para o Brasil todo. Só que é uma coisa que a gente tem que preocupar também. Porque eu vi gente comentando que foi muito engraçado, só que isso estava barrando outras pessoas de entrarem para tentar fazer a prova. Porque aglomera o pessoal ali, e aí, como é que o pessoal entra? E aí pode ter chegado gente atrasado por causa disso. Com certeza. Então, a consciência aí do pessoal, né, que fingiu estar chegando atrasado. E afinal, será que Ponte Nova teve atrasados? Não, mas é claro que teve. Ponte Nova parece que é pequena, mas tem gente pra... Ainda mais que eles espalham, então... Né, principalmente nesse horário, começa a dar... Tem um certo tráfegozinho assim, então o carro vai passando na rua, você não sabe se vai, se vem. Eu vi gente... Teve um cara que sofreu um acidente. Se não perigar, foi alguém que estava tentando chegar no Enem, estava de carro e foi acabou... mais rápido. Pois é. Então, Ponte Nova teve, claro. Então realmente é algo que acontece demais. Se você aí tem o Facebook, fica ligado aí, porque ainda tá saindo, né, memes novos sobre esse pessoal aí que chegou atrasado. E agora, no geral, sobre o Enem. Você fez Enem quantas vezes, Marcos? Essa é a minha segunda vez. E eu fiz, não esse ano, fiz no ano passado, então fiz só uma vez. No geral, o que você acha do Enem? Que é muito grande a prova? O que eu sempre falo, se ficasse por minha conta de decidir, seriam menos questões, igual a gente estava conversando. Seriam menos questões com peso um pouquinho maior, só que não ia ser uma coisa tão maçante. Porque são 90 questões num dia e 90 questões no outro. Pra quê? Pra que você tem que fazer exatamente 45 questões de português?
Pode ter um são cara muitas. profissional aí dessas coisas que vira pra mim e fala assim, Marcos, você tá falando porcaria, porque é por causa disso, disso e isso. Só que na minha opinião de aluno, 45 questões de matemática, que é uma área que eu não domino, cara, me coloca pra fazer umas 20, umas 25. E no geral, né, são 180 questões, são 90 no primeiro dia e 90 no segundo. Então, sem dúvida, né, a pessoa ela pode ter se preparado por bastante tempo, que ela vai se cansar, principalmente se ela lê uma por uma, se ela fazer, né, levar aquilo muito a sério, fazer uma por uma, ler 90 questões, principalmente de língua portuguesa, que linguagens, né, no geral, são muitos textos, muita interpretação, e em matemática, muita lógica, muito raciocínio, muita conta, né, então é algo pesado, né, não é qualquer um que aguenta fazer uma prova dessa e ainda sair rindo, feliz, né, a menos que tenha se preparado muito. Pois é, e é por isso que eu queria tirar essa parte do programa, pra gente pegar um gancho do que o rapaz com a camisa do El Patrón, do Pablo Escobar, falou, o Matheus. Ele falou assim, é uma prova que vai definir o futuro de muita gente. E é isso que a gente tem essa sensação, principalmente quando você está no terceiro ano. Você começa o ensino médio e aí o pessoal vem falando pra você, cara, você tem que fazer Enem porque você tem que passar no Enem. E aí você chega no terceiro ano e a única coisa que falam com você é sobre o Enem. Sim. Você vai chegar, seus professores vão falar com você para você se preocupar com o Enem. Aí você chega na hora da prova e vai mal. E aí? O Enem é uma prova, ela é uma maratona. O Enem é uma coisa que nem todo mundo está preparado para fazer por N motivos. Então, se você foi mal, a gente está brincando aqui, só que, cara, o Enem não vai definir. Parece muito clichê, mas ele não vai definir o seu futuro. O máximo que ele define é o seu ano que vem. Ou você vai ter que estudar mais, ou você já vai estar numa faculdade, que você também vai ter que estudar pra caramba. Então, calma, relaxa. Não agora, mas daqui, pelo menos em janeiro, quando chegar o resultado do SISU, você pega para analisar como é que você foi nesse ano. Você foi mal no Enem porque você estudou pouco, porque você se preparou pouco, ou porque você não tinha, você não estava pronto para aquilo ali, ou você ficou nervoso? A gente tem que pensar nisso tudo, porque no fundo nós somos humanos e o fator humano é uma coisa que implica muito. Então, não vai definir o seu futuro e principalmente não deixa ninguém, principalmente, e você também, porque é isso que a gente vê. Eu vim brincando aqui, fui muito mal, mas nunca se desmereça por causa de uma nota. Qualquer nota, independente da que for. Ela não te define. Pois é, a gente vem falando essas frases clichês, mas o que é a vida, se não um amontoado de frases clichês? Freitas Marcos Sim. 2017, pode colocar no Facebook. Mas, cara, relaxa. Tira esse momento agora, tira esse finalzinho de ano, se você tá apertado na escola ainda para passar, porque não adianta nada de passar no Enem e não passar tomar no terceiro bomba. ano, é verdade. Pois é. Tira esse momento, relaxa, coloca sua cabeça no lugar para você chegar ano que vem mandar bem. Se você tiver de fazer um cursinho, faça o cursinho. Se você tiver Mas leve a sério também, Pois né? é. Porque, querendo ou não, é aquele aprendizado. Cara, eu fui mal e eu vou continuar indo mal nos próximos anos porque eu não estou estudando? Não, começa, se prepara, porque eu tenho certeza que todo mundo consegue. E para quem tentar, tem lugar. Para quem fazer o melhor de si, tem lugar. Então, esse papo de eu fui muito mal, eu sou burro, eu não sei o que, N coisas, não deixa ele te desmotivar. Porque quando você se desmotiva, ano que vem você vai lembrar desse momento e você vai falar assim, cara, e agora? E principalmente para quem tem vestibular ainda. Não deixa o Enem te desestimular pro vestibular para você fazer. Sim. Porque se você não foi pro Enem, você vai pro vestibular. Então, só relaxa. Essa é de coração, porque eu também tô passando pela mesma coisa e eu sei como é que é. E mesmo para quem se saiu mal ou acha, né, que se saiu mal, muitas vezes depois do gabarito fica complicado, né? Mas muita gente às vezes acha que se saiu mal, chega na hora e se saiu bem, né? Às vezes chutou certo, teve alguma sorte aí. Use esse momento em que você não se saiu bem como uma motivação para se sair bem no próximo ano, né? Você não pode usar isso como um peso, mas deve usar isso como uma experiência que você passou
para poder se sair melhor da próxima vez, né? Sem dúvida, isso a gente tem que tentar ver sempre o lado bom das coisas. Então, caso você não tenha tirado uma nota boa, pense, né? Por que será? Avalia isso e usa isso para o seu bem, né? É isso que a gente tem que tentar fazer. Nunca ficar cada vez se sentindo pior e pensando em coisas piores. Ai, meu Deus, não vou conseguir. É impossível eu me sair bem numa prova dessa. Então, pensar que você consegue, pensar que você pode, é o primeiro passo para você realmente conseguir, né? Você tem que pensar sempre pro lado bom, para você se sair melhor. E nós, depois, né, desses 3 programas, no primeiro programa nós falamos sobre algumas dúvidas recorrentes no Enem. No segundo falamos sobre escolha profissional, né, sobre qual carreira seguir, para onde jogar a nota, né, do resultado do Enem. E hoje falando sobre, né, nesse geral do Enem, quais foram as expectativas, tudo que aconteceu. Então, depois desses 3 programas, a única coisa que nós desejamos a todos que fizeram a prova é que se saiam bem, né? Que vocês tenham sucesso, mesmo que não tenham conseguido uma nota para poder passar naquela universidade que você quer. É importante que você tenha essa experiência. Então, é um momento importante para todos os jovens, ou não, né? Porque tem pessoas de diversas idades que fazem o Enem. Nunca é tarde. Então, para essas pessoas que resolveram estudar depois de anos, você que é o jovem que está terminando ainda o ensino médio, tem uma vida toda pela frente. São várias oportunidades de serem seguidas, né? Então, é importante que você também ouça isso, né, Marcos? Que a gente espera que todos que fizeram isso se saiam bem, sem dúvida. Então, o nosso programa fica por aqui com essa mensagem de motivação para você que fez o Enem. A gente espera muito que você vença e que você consiga realizar todos os seus desejos. Nosso programa fica por aqui. Muito obrigada, Marcos. Quer terminar pra gente? Pro próximo Enem, C de Cristo, D de Deus, e a gente tá na faculdade em 2019. Isso aí, gente. Até a próxima. Um abraço.